Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, seu comentário, para a gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. E hoje tem muita coisa aí para a gente trocar uma ideia. Ontem o Jorginho participou lá do Charla Podcast, né, o podcast do Cantarelli. E aí ele falou diversos assuntos, cara. Falou do Pedro Raul, do Figueiredo de centroavante. Eu vou deixar para trazer esses dois assuntos no nosso próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Nesse aqui eu vou trazer a mágoa, ele disse que tem aí com o Paulo Brax, porque ele queria continuar nesse projeto aí com os investimentos, né, com os reforços. Ele queria ficar em 2023, então ele tem uma mágoa com o Paulo Brax. Vou passar aqui saber a sua opinião. Elogiou também o Pumita, né, uma posição que ele entende pouco, né, família vascaína. Também vou passar aqui pra gente trocar uma ideia. E você sabe que Paulo Brax falou aí, né, que o Vasco não tá com o elenco fechado, a janela fecha aí aqui pro futebol nacional, né, até o dia 20, e surgiu o nome aí de um jogador que não vem sendo utilizado, lá no RB Bragantino, teria sido oferecido ao Vasco. Detalhe, ele já trabalhou com o Paulo Brax no Internacional e já trabalhou com o Maurício Barbieri no RB Bragantino. Será que vai pintar no Vasco? Vamos trocar essa ideia também, família vascaína. Até o momento que eu gravo esse vídeo, não saiu nenhuma informação ainda do amistoso que o Vasco está fazendo aí, né, contra o Resende, visando a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. A gente espera que no vídeo de mais tarde a gente possa trazer aí as informações. O que o Barbieri escalou, né? Se teve alguma variação tática, se ele insistiu aí com o Andrei, o Jair, a gente troca essa ideia. Eu venho fazendo aqui nos nossos vídeos um resumão dos times aí que estão entrando em campo, tanto pela Libertadores quanto pela Sul-Americana, claro, analisando aí, né, que são adversários do Vasco aí na Série A, família vascaína. E ontem teve mais 5 times que vão disputar essa Série A aí contra o nosso Vascão. Entrou em campo ontem, né, o RB Bragantino com seu time titular, né, acabou ganhando ali, tendo uma boa vitória fora de casa. O Botafogo também entrou em campo com time titular, e eu venho pontuando isso aqui, ó, são elencos que não tem essa capacidade de jogar várias competições, então vai acabar ali em determinado momento no Brasileiro tendo que botar time misto ou poupar alguns jogadores importantes. Esse é o detalhe. Por exemplo, o Botafogo ontem entrou com o Marçal, com o Tiquinho, né? Então esse ponto que a gente vem chamando a atenção. O São Paulo, família vascaína, teve uma grande vitória. Assim, o São Paulo e o Vasco, cara, não sei se o Vasco está um pouco mais acima ou no mesmo nível, só que um detalhe me chama a atenção, que o São Paulo ele ficou um tempo sem jogar, né? Foi eliminado na semifinal aí pelo Água Santa, e aí ele já estava na terceira fase da Copa do Brasil, né, esperando aí o sorteio, então ficou esse tempo. O Rogério Ceni teve tempo para trabalhar, perdão. E aí ele jogou de uma forma diferente ontem, né, contra o Tigres da Argentina, que foi com 3 zagueiros. E a gente chamou a atenção outro dia se não era interessante o Maurício Barbieri fazer isso no Vasco. Me parece que o Maurício Barbieri não aproveitou esse tempo para tentar implementar uma outra forma de jogar, novas ideias. Parece que insistiu com as coisas que não estavam dando certo, que é, por exemplo, você manter o Andrei e o Jair no time, e o Andrei daqui a pouco tá saindo, vai jogar Mundial, não vai nos ajudar aí praticamente em nada no Campeonato Brasileiro. Então, poxa, eu acho que o Rogério Ceni poderia, passou uma mensagem aí, vou brincar dessa forma, pro Barbieri. Poderia tentar ali um teste, cara, Miranda, Capasso e Léo, e usar o Piton e o Pumita como alas, né? Sem sombra de dúvida, Pumita e Piton são referências aí, são jogadores muito importantes na construção do ataque do nosso Vascão. Chama a atenção aqui também pro Corinthians, né, que conseguiu uma grande vitória aí no Uruguai, né, por 3-0. E, cara, o time do Corinthians é um time experiente, um ataque entrosado ali, né, com o Yuri Alberto, com o Roger Guedes. Infelizmente o Renato Augusto machucou ontem, é um cara de muito talento, mas é um time que, eu vou te falar, cara, eu vejo o Vasco competindo sim. Acho o Corinthians melhor, acho que o Corinthians está um passo à frente, mas a gente tem peças interessantes aí para competir com o Corinthians, que entrou também, vale pontuar aqui, com o seu time titular. E o Corinthians está na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, também não tem elenco para disputar essas 3 competições. Com certeza, em determinado momento aí no Campeonato Brasileiro, vai poupar, quem sabe possa poupar aí contra o nosso Vascão. E aí, cara, Atlético Mineiro, porque o Vascaíno ele vive um debate danado e sempre cita aí alguns clubes, né, como referência.
que são Flamengo, olha as contratações do Flamengo, Palmeiras, olha as contratações do Palmeiras e cita também Atlético Mineiro, né? Que o Vasco precisa de jogadores diferentes, olha lá, pegou o Paulinho, tem o Hulk, e ontem o Atlético Mineiro perdeu para o Libertad, nosso Martin Silva aí por 1-0. E aí me chama a atenção, família vascaína, a maneira que a mídia tratou esse confronto aí, essa partida, né, essa atuação do Atlético Mineiro diante do Libertad. Me lembra Vasco e ABC em São Januário. Se liga só, vou passar aqui um trechinho. Contra o cara bobo, ele pôs o Ademir no meio dos zagueiros e abriu mão do Sacha, que só entrou no segundo tempo. Então não é verdade, ele mesmo não estava utilizando dele. Ele mesmo não estava utilizando o Sacha. O Ademir praticamente não jogou com o Kudê, então não vinham sendo utilizados. E quando você tem um elenco, como disse o Kudê, mais curto, você tem que se adaptar ao seu elenco também. Abrir mão um pouco da sua ideia para fazer esse time render mais de acordo com as características dos atletas. O que não dá é para o Atlético jogar quase 100 minutos contra o Libertad e dar um chute a gol da intermediária do zagueiro. Isso não é problema de elenco. O goleiro deles tem 40 anos. O cara teve aqui em 2013 na final da Libertadores. O Atlético não testou o cara uma vez. E é bom goleiro. É bom goleiro. Teve um chute que falasse que esse nosso. Aliás, fez as duas bolas que foram, ele fez 2 boas defesas aqui no primeiro tempo. Numa que depois do chute do Patrick tirou em cima da linha, e a do Lemos de fora da área. O Martin Silva é bom goleiro. Só que você precisa finalizar mais, você precisa criar mais. E o time do Atlético hoje foi uma negação, foi um 0 à esquerda. A vitória do Libertad é justíssima. Acho que contornar com os jogadores, principalmente o que ele citou, vai ser fichinha perto do que vai ter que ser contornar essa crise interna hoje do Atlético, de comissão técnica, gestão. Está em crise o Atlético. Há sim um problema entre os gestores, entre a comissão técnica, entre o diretor de futebol. É isso, e teve também, família vascaína, o Kudê, né, reclamando do elenco, reclamando da torcida, reclamando das promessas dos dirigentes, falando que o elenco é curto, e eu vejo muito vascaíno aqui elogiando demais o elenco do Atlético Mineiro, inclusive eu. Ou seja, você pega essa partida aí do Atlético Mineiro ontem contra o Libertad e você pode pontuar, ou alguns podem pontuar o seguinte: Thiago, o Libertad ele é muito melhor que o ABC. Sim, pode ser, mas o Atlético ele é muito melhor do que o Vasco, então deveria criar mais oportunidades, né? Conseguir vencer do Libertad no Mineirão, família vascaína. O que eu quero dizer com isso? Você pegar aí o processo do Vasco de montagem do elenco, só está começando, o time realmente vai oscilar, porque é um trabalho curto, né? Um período curto aí, 4 meses com o Maurício Barbieri, onde chegou o jogador, onde chegou o Andrei, o Jair estava machucado e voltou, não jogou os clássicos. Que eu quero dizer, o Pedro Raul está se adaptando também, a camisa está pesando. Eu acho que o Vasco tem um potencial de evolução, claro que a gente sempre pontua aqui que precisa de reforços, mas a gente já viu aí 2 situações nas últimas semanas. Palmeiras perdendo para o Água Santa, um elenco pronto, um grande trabalho do Abel Ferreira, e ontem a gente vê um time que é muito superior, né, o Atlético Mineiro, ao Libertad, perder por 1-0 dentro de casa. Ou seja, elencos preparados, elenco que tem grandes jogadores e mesmo assim tem resultados aí que não condiz com o elenco e com o trabalho que tem, família vascaína. Então, acho que a gente tem que ter mais calma aí e vejo o Vasco competindo também com o Atlético Mineiro aí nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Agora vamos trazer aqui o Jorginho, né, que lá no Charla Podcast falou de alguns pontos, família vascaína. Primeiro eu vou trazer ele aqui falando do Pumita. Eu acho que todo vascaíno gosta muito desse jogador. Vamos lá. Agora, queria que você passou no Vasco recentemente, queria que você falasse sobre o lateral direito que o Vasco achou agora. Pumita, né? Vem sendo convocado para a seleção uruguaia, que é o Pumita Rodrigues, cara. Gosta dele? O que você acha? Ele é um bom jogador, é um jogador que tem uma boa velocidade, é importante, o lateral, cruza bem. Eu gostei. Assim, é difícil porque da gente entrar numa situação do outro treinador, fica complicado. Mas eu acho que ele pode ser melhor aproveitado ainda. Né? Porque ele tem capacidade. Eu acho que ele tem muita condição realmente de ser muito bem usado na parte ofensiva. É um jogador que tem, o confronto dele é muito bom no 1 para 1, defensivamente, mas ofensivamente ele pode ser melhor usado, inclusive para algumas finalizações. Pô, é legal falar que ele tem a desenvolver, assim, você coloca numa... Porque é um achado do Vasco, né? É difícil você achar um lateral direito. Tá difícil, não, tá difícil, verdade. E o cara deu certo. Você já coloca ele assim, em termos de potencial, assim, numa primeira prateleira ali dos laterais do Brasileirão hoje? Ainda não. Eu acho que até mesmo pelo que tem acontecido ainda com o Vasco. Talvez o time melhorando de uma forma geral, fazendo um bom brasileiro, com certeza ele vai entrar dos melhores laterais, né? Porque ainda é muito cedo, né? Pouco tempo que a gente conhece ele, mas já deu pra ver que ele tem potencial.
Verdade, cara, foi um grande achado aí do Vasco, Pumita, porque você vê realmente a dificuldade que tem de você achar bons laterais e o Vasco achou o Pumita um bom jogador. Eu concordo com o Jorginho no sentido que ele fala assim, calma, né, para ele entrar nessa prateleira aí dos melhores laterais do futebol brasileiro. Eu acredito, como vascaíno sendo clubista, eu coloco sim, né, porque se você pegar até dos melhores times aí do futebol brasileiro, cara, não tem grandes laterais. Flamengo, Varela, o Fluminense que muita gente fala, Samuel Xavier, o Palmeiras tem Marcos Rocha, né? E aí é um cara que tá sempre ali no alto nível, muito tempo. O Corinthians tem o Fagner. Então eu coloco o Pumita nesse bolo aí. Só que realmente ele tem que se provar aí na elite do futebol brasileiro. Concordo nesse ponto aí com o Jorginho, mas gosto demais do Pumita. Pra mim, Léo e Pumita são os dois melhores reforços até o momento do nosso Vascão. Vamos seguir aqui o nosso vídeo, porque você reclama muito do Maurício Barbieri. Mas deixa eu te falar, você queria o Jorginho aí no lugar do Barbieri? Você acha que o Paulo Brax deveria ter renovado com o Jorginho no ano passado para ele seguir esse projeto aí? Vamos lá aqui com o Jorginho. É o Vasco, assim, eu tenho uma história no clube, cara. Fui jogador lá, fui campeão brasileiro, campeão da Mercosul num jogo épico lá contra o Palmeiras. Aí você participa de um time, eu pego lá pós Celso Roth, time sendo massacrado e tal, o Celso Roth, um cara experiente, tudo, mas o time mal, e aí tomo de 6 lá pro Internacional, o Rodrigo sendo agredido e tal, um clima terrível, a gente desce pra segunda divisão, mas assim, demos uma arrancada que a gente depois ficou 34 jogos invicto, tem uma história ali. Tem uma história. Eu peguei no momento que assim, eu poderia falar, não vou pegar porque eu vou me manter aqui e tal. Fiquei triste. Não quero dizer magoado porque eu não guardo mágoa no meu coração, mas fiquei muito triste. Falei isso pro Paulo Brax, falei, cara, eu tô triste. Tô triste porque, sinceramente, eu esperava de renovar que vocês me dessem pelo menos um carioca pra eu poder desenvolver um bom trabalho com um elenco mais qualificado do que a gente teve. Porque vocês sabiam da dificuldade. Não quer dizer que é ruim. Não é isso. Sim. Mas a carga emocional era muito difícil. E você começar um ano, você poder montar o seu elenco, você desenvolver o teu trabalho. Aí a gente ouve comentários, a gente ouve na narração e tal, fala assim, né, eu respeito pra caraca o Barbieri, eu acho que é um jovem com muito potencial, que vai crescer cada vez mais. Mas assim, você desenvolver o teu trabalho desde o início é diferente. Lógico. O único trabalho que eu fiz no Brasil, que eu tive desde o início, foi o Figueirense, que nós falamos agora. E eu peguei lá no campeonato catarinense, no início, que eu pude desenvolver, que na época lá quem comandava lá era o Eduardo Duran, que falou, Jorge, todas as contratações vão passar por mim. Falavam mal dele, foi um cara top comigo, homem, cara de palavra, contratou os jogadores e tal. Nós fizemos várias contratações pro brasileiro e fizemos um excelente campeonato. Então, ficou realmente uma tristeza, mas assim, nada que vai ficar guardado, passa, assim, a torcida, a gente tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu, graças a Deus, eu já marquei meu nome na história do Vasco, por mais que tenha sido muito difícil, por mais que muito falava, é o pior time que o Vasco já teve e tal, mas nós alcançamos o objetivo e trouxemos. Outros treinadores passaram por ali e não conseguiram subir o Vasco. E eu passei, mesmo que tenha sido 10 jogos, consegui subir. Tá aí, né, família? Se você pegar lá a entrevista do Paulo Brax há 3 meses atrás, 4 meses atrás, quando ele anuncia, né, a chegada do Abel, do Barbieri, ele fala da maneira de jogar, né? Que o Maurício Barbieri é um cara ofensivo, né? Busca o ataque, marcar pressão. E a gente sabe que os trabalhos do Jorginho são mais de um time reativo. Agora, claro que a gente precisa pontuar aqui que são as oportunidades que o Jorginho tem, né? Sempre jogando ali em times com elenco inferior, e aí você tem que jogar no contra-ataque, dessa maneira. Eu não sei, sinceramente, se o Jorginho hoje no Vasco poderia fazer um grande trabalho. Realmente não sei. E, na minha opinião, se eu, Thiago, tivesse a caneta na mão, não renovaria com o Jorginho, mas trouxe aqui para debate. E para finalizar o nosso vídeo, a gente sabia que o Vasco está em busca de uma oportunidade de mercado, né? Até o dia 20 aí, aqui, jogadores que atuam no futebol brasileiro. E aí a procura é no volante e também no camisa 10. E surge o nome do Praxedes. Eu vou te falar aqui, cara, que eu não vi o Praxedes jogar, e sempre que eu vi aí o Internacional ou o RB jogar, nunca reparei de fato, nunca me chamou a atenção o Praxedes, mas foi um jogador que o RB comprou do Internacional em 2021, 36 milhões, 60% do passe do jogador. Vale chamar a atenção aqui que o Praxedes trabalhou com o Paulo Brax no Internacional, porque se eu não me engano o Paulo Brax chega no Internacional ali no final de 2020 e trabalhou também com o Maurício Barbieri no RB Bragantino. Inclusive o melhor momento do RB Bragantino com o Maurício Barbieri, que foi a final da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, o Praxedes estava em campo. Então ele jogou muito ali quando ele chegou
muitas partidas, digo, com o Maurício Barbieri, e aí em 2022 já foi perdendo espaço, e esse ano aí é reserva do RB Bragantino, e por isso está sendo oferecido ao Vasco aí, família vascaína. Vamos ver. É um jogador que eu não posso dar opinião, como eu disse aqui, nunca reparei, mas tenho certeza que muita gente vai criticar dizendo o seguinte, ele é reserva lá no RB Bragantino, vai servir para o Vasco, mas o Vasco acabou de fazer uma contratação, né, que foi o Juan dos Santos aí para ser reserva do Pedro Raul, e aí eu quero que vocês me ajudem aí se o Praxedes poderia ser um jogador interessante para ajudar o nosso Vascão no restante aí da temporada. Família vascaína, me ajuda aí. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.